e que Deus abençoe cada vez mais a Carvalho. Amém. Amém. Mais algum pedido, agradecimento? O momento está aberto. Sim. Por favor, Eu quero Cris. fazer um pedido novamente pela minha mãe. Ela não se encontra bem, ela está com muito. As doenças já de idosos mesmo, mas além disso, ela agora está com uma crise da labirintite muito forte, já está entrando para uma semana e a medicação não está fazendo efeito. E eu falei com meu pai agora pouco, ele falou que não sabe o que faz, né? Porque é complicado. No interior tem pouco recurso. Possa agir de alguma forma especial e ela possa ficar bem, né? Estou preocupada aqui de tão longe. O nome dela é Roseli. Eu já tenho um pedido de oração por ela, né? E quero agradecer também, porque eu estou de férias, estou na minha casa, cuidando da minha filha e também cuidar dos projetos da causa de Deus, né? Que a gente possa ter mais tempo agora durante esses dias. Que Deus nos prepare para o retorno, né? E de qual forma a gente possa estar preparada também, estar com a harmonia renovada, enfim, que possamos estar dispostos também a todo momento a estar fazendo a sua obra de maneira especial. Esse é o meu agradecimento pela nossa cabinhas que logo, logo esteja pronta e lindas para a gente estar lá. E a oração pedida pela minha mãe. Muito obrigada. Amém. Ô, Cris, posso aproveitar e pedir para você, ao final do momento de pedido, você faça a oração para a gente, por favor? Com certeza. Tá bom. Farei, Obrigado, sim. Cris. Mais algum pedido, agradecimento? Eu quero agradecer. Por favor, Cacilda. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Deus porque mais um fim de semestre da faculdade, estou de férias, graças a Deus deu tudo certo. Início do TCC, graças a Deus foi com nota máxima, então eu estou muito feliz. Pela saúde que Deus tem cuidado de nós, pela vacina que eu e o Raimundo já tomamos a primeira dose. Amém, glória. E esse é meu agradecimento. Amém, Cacilda. Amém. Posso? Mais algum pedido? Por favor, irmão Elias. Muito obrigado, gente. Olha, eu quero agradecer e pedir oração ao mesmo tempo, por causa da minha tia, a tia Zélia. Ela, com frequência, ela é internada. É um problema com respiração, né? Isso há anos que acontece com ela. Só que dessa última vez foi mais sério. Foi necessário ela ser entubada. E ficou alguns dias nessa situação, mas já saiu da UTI, está no quarto. Os filhos cuidam muito bem dela também. Mas, poxa, foi um susto dessa vez. E ela tem um papel muito interessante lá no hospital, que todos conhecem ela, e quando ela está lá se recuperando, ela faz a capelania. Ela leva a palavra de Deus aos outros pacientes e aos profissionais. É uma coisa muito louca essa minha tia. Eu também abracei mais um pequeno projeto. Estou fazendo um aplicativo para Android, para o grupo de despertadores. Vai ser mais um quiz, né? Para mais uma missão aí. Deus ajude a gente, né? Deus nos ajude nessa empreitada nova. Perguntas e respostas bíblicas. E é isso. Né? O resto tá tudo bem, tá frio. Muito obrigado. Seja uma bênção esse novo aplicativo aí. Deus te ouça. Amém. Mais algum pedido, agradecimento? Gildão, microfone aberto. Você, Lucão. Beleza. Bom, não havendo mais pedido de agradecimento. Lucas. Ô, irmão Jeremias, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu também quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, nessa sala.
eu queria enfatizar que precisamos realmente orar por todas as famílias, né? Não só os domésticos da fé, mas, enfim, todas as famílias que, de alguma forma ou de outra, estão passando por tribulação. E quando tem enfermidade dentro da casa, dentro do lar, as dificuldades são ainda maiores, né? Tem a nossa irmã Kátia, que está com o pai hospitalizado, e a igreja se uniu para, de alguma forma, ajudá-la, né? Mas, assim como ela, nós temos muitas famílias, muitas, e passando por aflição de várias sortes, né? Então, nós possamos estar intercedendo por todas as famílias, tem essa questão também espiritual, os nossos jovens, temos que orar por eles, eles estão enfrentando dificuldades próprias da idade, né? Mas com relação à espiritualidade, nos preocupa bastante, sim, viu? Então, vamos orar, interceder em favor das famílias e os seus membros. Era esse meu pedido, Lucas. Obrigado. Amém. Bom, antes do fechamento da Porta da Graça aqui, mais algum pedido? Bom, não havendo, convidar todos a fazermos uma oração. Cris vai direcionar para a gente, tá? Vamos curvar nossa fronte, como estamos, e vamos orar ao nosso Pai. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um amanhecer, mais um entardecer. E estamos aqui, Senhor, juntos, Senhor, nessa reunião, nessa igreja, Senhor, para te louvar-te, para te agradecer e para também pedir, Senhor, socorro naquilo que necessitamos, porque só temos a Ti, Pai. Pai querido, aqui foi colocado em Teu altar, Paizinho, agradecimentos como da Cacilda, como o meu, Senhor, e como outros que também estão aí ou não falados, mas, Senhor, no coração. Mas também, Senhor, foi depositado o pedido de ajuda, Pai, pela irmã Rosa, Senhor, pelo pai da Kátia. O Senhor sabe o nome dele, agora eu não me recordo. Também, Senhor, pela família que o irmão Jeremias citou, Paizinho. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, Pai. E muitas vezes nós também precisamos, Senhor, dessa ajuda, mesmo, Senhor, confiando em Ti, mesmo estando ao Teu lado, mesmo estando louvando e agradecendo, Senhor, nós muitas vezes ficamos em falta. Nós muitas vezes precisamos ainda de um auxílio, um apoio a mais, Pai. Que as nossas famílias, Senhor, sejam alcançadas, como Ele falou. Que as nossas famílias, Senhor, seja alcançada de maneira, Pai, que ela se sinta felizes, ela se sinta grata, Senhor, por fazer parte desta família e por fazer parte, Pai, do povo escolhido, do povo seleto, Pai. Querido Jesus, agradecidos estamos, também pedimos aqui a Tua ajuda nossos corações aqui, que assim como o meu, Senhor, hoje ficou apertado, não quis citar, Paizinho, nesse momento para os membros, mas o Senhor sabe o que eu passei, o que eu senti, Senhor, eu não quis relatar, mas o Senhor sabe. E que o Senhor tome a providência da melhor maneira. Assim como todos que estão ouvindo, Senhor, com certeza ficou um pedido a mais aí, Senhor. Que também o Senhor possa entendê-lo, ouvi-lo e devolvê-lo da melhor maneira. Fica conosco, Pai, e venha ser com a palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações e não seja, Senhor, inspirado por homem, mas sim pelo Espírito Santo. Perdoa nossos pecados, Jesus, e venha estar sempre conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, nós iremos agora entoar um louvor a Deus. Após a finalização do louvor, Cacilda, a palavra está com você, tá bom?
Então vamos louvar ao nosso Deus. Prontinho. Ok? Quantos minutos eu tenho? Quantos você precisar. Não disse isso, não. Brincadeira, em torno de uns 30, 40 minutos. Deixa eu ver agora. Tem 35 minutos. Mas pode ficar à vontade. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de passar a mensagem hoje e ao Luiz, que me convidou. Para mim é sempre uma alegria falar da palavra de Deus. Mas antes de falar, eu fiquei pensando em como abrir esse sermão hoje. Na verdade, é mais uma meditação, que, pelo que a gente vai estudar hoje, todo mundo com certeza conhece essas histórias. E o tema de hoje é perdas. E eu gosto muito de parábolas de Jesus, e eu escolhi falar um pouquinho sobre elas, porque elas representam, de alguma forma, perdas, mas também ganhos. Ao final de tudo, sempre há alegria. E eu fiquei pensando, antes de quando estava começando o culto, o computador apagou, e eu digo, meu Deus, não vai dar, não vou conseguir pregar hoje. Mas, graças a Deus, deu certo. E vamos começar. Eu quero começar com uma pequena reflexão de hoje sobre perdas, pequenas ou grandes perdas. Na sociedade em que vivemos hoje, nós estamos vivendo uma época difícil, muitos estão perdendo pessoas queridas, mas no contexto religioso também,
Nós temos aí percas que a gente vê, filhos fora da igreja, famílias sendo destruídas, famílias que têm perdido os filhos para as drogas, relatos de crianças que são violentadas pelas as pessoas que deviam amá-las e cuidar delas, são crianças que são violentadas de alguma forma. E muitas delas, meninas que hoje estão se prostituindo, muitas vezes elas fazem isso porque perdem o respeito pelo seu próprio corpo, porque não confia em ninguém, por famílias serem desestruturadas. Crianças que são violentadas até mesmo pelo vizinho. Eu tenho um caso de uma criança que é meu aluno, que aos 6 anos de idade um vizinho abusou dele, e hoje ele passa por um processo com psicólogos, e o pai veio conversar com a gente, que era para a gente ficar prestando atenção no comportamento, o que mudava. Enfim, crianças que têm famílias desestruturadas, que usam remédio aos 7 anos de idade para criança, para pessoas que de 40, 50 anos, pessoas adultas, crianças estão tomando remédios muito fortes. Eu também tenho um aluno assim, e a primeira vez que eu vi que ele tremia como se ele estivesse com abstinência, e isso me preocupou muito. E eu perguntei à minha gerente o que acontecia com aquela criança, e ela falou o relato de toda a família, que a mãe ex-drogada, e enfim, são muitos relatos tristes que a gente, que alguns de vocês, eu acredito que conheçam, e eu vivo isso, a realidade disso, e para mim não é fácil, é muito difícil, e é triste também. E muitas pessoas, elas não dão a menor importância para essas crianças ou para adolescentes que estão se prostituindo, excluem essas pessoas, desprezam essas pessoas, e isso é muito triste. Às vezes a gente julga mulheres que se prostituem, mulheres que adulteram, e a gente não sabe o que tem por trás de tudo isso. E o que eu acho muito interessante nas parábolas de Jesus é isso, que ele vai atrás de quem está perdido. Ele conta um contexto que a gente entende isso, que ele nunca deixa o pecador perdido, ele está sempre em busca, porque nós jamais deveríamos deixar de correr atrás dessas pessoas, né? Mas, para a gente começar, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 15 de Lucas. E antes de abrirmos, vamos fazer uma pequena oração para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração e possamos aprender da maneira que Ele quer que nós vejamos essa parábola hoje. Amém? Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela certeza que temos que o Senhor nos ama e que o Senhor está sempre em busca dos teus filhos. Perdoa os nossos pecados, que o Senhor venha ser com a palavra de hoje, que não seja eu, Cacilda, que fale, mas que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, fale através de mim. Esse é o meu pedido e a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 15, no versículo 8. Calma aí, acho que eu... No versículo 4, primeiro. O Evangelho de Lucas, ele registra aí 3 parábolas, e entre essas 3 parábolas, nós temos a ovelha perdida, o filho pródigo, e aqui a gente vai meditar hoje que é a dracma perdida. Ela é uma pequena, ela é bem pequena, ela está entre essas 2 parábolas, e o que eu acho muito interessante é que ela traz muita sabedoria para nós hoje. Às vezes a gente acha que só quem está perdido é quem está lá fora, né? E essa dracma, ela nos dá uma lição que muitas vezes dentro a gente também pode se perder. Mas vamos começar no versículo 4, que diz assim: Qual dentre vós é o homem
que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-la. Será que uma ovelha, ela sabe que ela está perdida? Sim, ela sabe que ela está perdida, mas a ovelha, ela não foi perdida. Ela foi o quê? Ela se desgarrou do rebanho e quando ela quando ela sentiu que ela estava perdida, ela ficou muito, eu acredito que ela ficou muito desesperada. Vamos colocar como a ovelha como uma pessoa que foi atraída por novos horizontes, uma pessoa que queria novas aventuras. A ovelha, ela foi procurar novas pastagens. E muitas vezes nós, seres humanos, nós procuramos coisas diferentes. E muitas vezes nisso nos perdemos. E certamente as pessoas que ficam lá fora, que se afastam, elas querem essas novas aventuras, mas muitas vezes elas não sabem o risco que elas estão correndo por se afastarem do rebanho. Como a ovelha que se afastou do rebanho e se perdeu naquele deserto imenso, caiu no abismo, e quando o dono foi procurar, ela estava ferida, com fome, com sede, ela poderia estar assim. E assim é o ser humano quando ele se afasta dos caminhos de Deus. Quando muitas vezes ele volta, ele está ferido, com muitas marcas, mas graças a Deus nós temos um Deus que tudo cura, um Deus que tudo perdoa. E com certeza, tanto eu como vocês conhecem a realidade de alguém. A realidade de alguém que está perdido, que está fora da casa. Assim como a situação da ovelha, que se afasta dos caminhos do seu rebanho, e ela fica perdida, e ela sabe que ela está perdida. Assim também é a pessoa que se afasta do convívio dos irmãos, do convívio da casa do Senhor. Muitas vezes se afasta da presença de Deus. E é uma alegria quando a gente vê que essa pessoa, ela volta, ainda machucada, mas ela volta e Deus cura as feridas dela. Porque assim como o dono da ovelha encontrou ela, deixou as 99 lá e foi em busca de uma só, assim também é o nosso Deus. Ele deixaria o céu para encontrar um só que crê e que quer que ele volte. Por isso que a nossa esperança não é em vão. Ele voltará, ainda que tenha um só esperando ele voltará. É o que eu acredito, e esta é a minha fé também. Assim também nós vimos aí a parábola do filho pródigo, que Jesus ele continua, que está aí no versículo 11. A parábola do filho pródigo, onde ele continua dizendo assim: certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço deles disse o pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus
campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Refletindo sobre isso também, eu não vou ler todo, porque senão não vai dar tempo, e ainda tem algumas coisas para falar. Nós podemos ver que o pai do filho pródigo, ele ficava sempre esperando o filho no portão, todos os dias. Quando eu pensei nisso, eu pensei, assim somos nós. Quando a gente tem um filho fora, que a gente ensina no caminho que deve andar, mas ele quer, como a ovelha, ter novas pastagens, ele quer novos horizontes, ele quer ser dono do nariz. Eu faço o que eu quero porque eu já tenho idade, enfim. Seja qual for a razão que leve um filho da gente a se afastar dos caminhos de Deus, isso nos traz muita preocupação, mas nós nunca perdemos a esperança e a gente sempre fica no portão esperando chegar. A minha chega tarde, às vezes ela trabalha das 4 da tarde às 11 da noite, então chega tarde muitas vezes. E eu não durmo até que chegue. E fico preocupada. Então, a gente se colocando no lugar daquele pai, a gente, além de ficar esperando, a gente também fica em oração. Eu penso que o portão daquele pai era ele sempre de joelho, esperando o seu filho em oração. Porque ele tinha esperança. Ainda que ele não tivesse nenhuma notícia, ele tinha esperança que o filho dele voltaria. Um filho que estava perdido, fora de casa, se envolvendo com tudo que o mundo oferece, prostituição, bebedeira. Um sabe que está perdido, mas o pai ele tinha um outro filho, um filho que estava dentro, mas esse filho também, ele, de alguma forma, ele se encontrava perdido. Porque quando a gente vê o outro lado da história, que o pai, quando o filho volta, e o pai dá uma festa porque o filho voltou, o filho mais velho ele não gostou da notícia. Ele se irritou, ele reclamou. E ele ainda jogou na cara do pai que ele tinha gastado tudo com prostituição, com coisas erradas, e ele que estava ali, o pai nunca tinha matado uma ovelha para ele e os amigos. E muitas vezes a gente também vê isso na nossa vida. Muitas vezes os de dentro também, ao invés de abraçar aquele que está perdido, que está voltando, ele joga pedras, ele fica com fofoca, ou disse-me-disse, ou joga na cara o que ele estava fazendo lá fora. Enfim, a gente infelizmente vê que há muitos, como o filho que não foi embora, que não teve coragem de dizer o que pensava na cara do pai, que de alguma forma também se beneficiou, porque quando ele repartiu os haveres, ele também teve a parte dele. Mas o outro que foi para fora, ele teve a coragem de ir lá, enfrentar o pai e dizer o que tinha, mas ele também teve a coragem de se arrepender e voltar. E Deus, ele é isso, ele diz que haverá festa no céu por um filho que se arrepende. E isso é o que importa. É quando se arrepende de todo o coração, porque Deus perdoa. E não devemos ficar reclamando, mas nos alegrarmos quando um irmão volta. E
e faz toda a diferença, porque qual o pai que não se alegra com o filho que volta para sua casa, sabendo ele de todas as coisas que estão acontecendo? Porque nenhum pai que cria, que educa o seu filho, como diz a Bíblia, educa o seu filho no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. E a gente hoje vê que muitos dos filhos, ainda que a gente ensine o caminho, ele se desvia, mas o princípio está lá. E ele volta. E quando o princípio bate forte, ele sempre volta. E nós, pais, sempre vamos estar de braços abertos para perdoar e para aceitar o seu filho de volta. Vamos ler agora o capítulo 8, o versículo 8, que fala sobre a dracma perdida. Deixa eu ver o horário. Fala assim, versículo 8. Jesus, ele fala assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa dracma perdida, em algumas traduções, chama moeda de prata, ela era uma moeda grega, tal como o denário romano. Essa dracma, ela correspondia à quinta a quantia paga ao trabalhador comum por um dia de trabalho. Eu fiquei curiosa e fui procurar sobre isso, e eu achei bem interessante essa explicação, que ela era comparada como um denário romano. Essa parábola, ela é contada por Jesus, ela está registrada aqui onde a gente leu, e Jesus, ele retratou o empenho dessa mulher que perdeu essa moeda. Diligentemente, ela se põe aqui a procurar. E nós temos que... Eu fiquei pensando, nós temos que prestar atenção, muitas vezes, nas nossas pequenas perdas. Às vezes, a gente não dá muito valor a pequenas perdas. Hoje, meu filho não foi para a igreja, ou hoje, essa noite eu não orei, ou essa noite eu não fiz isso. Enfim, às vezes a gente se afasta um pouquinho, deixa de orar, ou deixa de fazer qualquer coisa que seja, que nos leve mais para perto de Deus, e a gente deixa de fazer isso para fazer outra coisa. E a gente não percebe que essas são pequenas perdas, porque o dia é longo, mas a gente não tira muitas vezes 1 hora para fazer o culto, para estar em contato, em comunhão com Deus. E a gente não sabe que a gente está perdendo. Porque esses momentos que a gente falha em tirar para estar com Deus são os momentos em que o inimigo ataca. E a gente muitas vezes não percebe essas pequenas perdas. E elas são grandes. Assim também é quando um filho da gente, ele diz: hoje eu não vou para a igreja, eu não quero mais ir para a igreja, ou a partir de hoje eu não vou para a igreja. Quando é um adulto, você não tem muito o que fazer, porque já é adulto,
já escolhe. O que a gente pode fazer é aconselhar, é orar, é pedir, é implorar. Mas nós não podemos mais obrigar. E isso deixa a gente triste muito. Mas a gente não pode fazer muito sobre isso. E aí essa pequena perda se torna em grande quando hoje eu não fui para a igreja e a partir de amanhã eu não vou nunca mais. E levo uma vida longe dos caminhos de Deus. E aí se torna a grande perda. Porque quando volta com marcas como as da ovelha, como a do filho pródigo. E a gente não pode fazer muita coisa. Além de orar, chorar, jejuar e esperar, ter a esperança de que vai voltar, ainda com marcas, mas que vai voltar. Na parábola, com a ajuda de uma lâmpada, a mulher, ela varre a casa, ela busca a dracma, ela procura em cada canto, com muita diligência, até que ela consegue encontrar aquela moeda. E aí, ao encontrar, o texto fala que ela faz o quê? Ela chama as amigas, as vizinhas. Afinal, ela estava o quê? Novamente guardada com segurança. Assim somos nós, quando alguém que a gente busca, que a gente quer muito que volte à casa de Deus, nós fazemos isso. Nós contamos aos irmãos, nós fazemos uma festa. E outra coisa, a moeda, ela sabia que ela estava perdida, como a ovelha sabia, como o filho lá sabia. Não, mas ela estava perdida. E perdida onde? Muitas vezes, muitas pessoas estão perdidas dentro de casa. Dentro de casa e não sabem que estão perdidas. E isso é um perigo. Porque as pessoas que estão perdidas dentro de casa, elas se acham que são donas da verdade, elas são cristãos dentro da igreja e fora são pessoas totalmente diferentes. E essas pessoas é como o filho que não saiu para fora, mas que estava perdido dentro. É aquele que aponta o erro, ao invés de abraçar e amar, e dizer, seja bem-vindo. A parábola da dracma, ela fala sobre a forma como Deus busca o pecador, o perdido. Se alguém se alegra com o arrependimento, é Deus. Deus fica feliz quando um filho pecador se arrepende. Com certeza ele faz festa no céu com os seus anjos. Eu acredito nisso. E eu acredito também que todos nós que estamos aqui hoje conhecem alguém. Eu tenho alguém fora da igreja. Eu tenho a minha filha, como vocês sabem. Eu acredito que muitos de vocês têm, mas eu não perco a esperança. Eu oro sempre. Eu acredito que os princípios que foi ensinado estão lá dentro. E eles gritam todos os dias. E a minha esperança é que vai voltar. Eu creio nisso e a minha esperança é Cristo. Porque quando eu leio, quando eu estudo sobre... Eu gosto muito de parábolas, é a segunda vez que eu estudo sobre parábolas. E eu gosto porque ela nos traz essas reflexões. Você coloca elas para a sua vida. Quando eu falo de educação, que você ensina ao seu filho no caminho que deve andar, ensina o que é certo, o que é errado, o que a palavra diz. Esse mês eu trabalho como orientadora socioeducativa em uma ONG, e lá nós trabalhamos com temas. E o tema desse mês, eles escolheram para a gente falar sobre identidade de gênero. E é complicado falar de identidade de gênero porque
as minhas crianças são crianças de 6 anos ainda, há 10 anos que eu tenho, então eu fiquei orando a Deus para como eu abordar esse tema para eles, porque a sociedade pede para você ensinar as crianças que eles têm que aceitar que homem com homem pode casar, pode construir família, que se eles têm o desejo de ser gay, se eles não gostam do corpo de homem, eles quiser ser mulher, eles podem. E é bem complicado. Essa semana foi minha primeira aula sobre isso. E eu passei um vídeo que fala, que é um vídeo cristão, que ele ensina sobre isso, mas que ele também fala de identidade de gênero, porque eu não posso abordar religião em sala de aula, mas a gente sempre fala de alguma forma, mas graças a Deus deu certo. Alguns dos alunos são filhos de pessoas da igreja, então não foi tão difícil como eu pensei. Mas é uma sociedade hoje que está ao inverso do que a palavra de Deus fala. E você tem que se adequar de alguma forma para que você não seja preconceituosa e que você, de alguma forma, implante no coração deles a mensagem que Jesus quer que você passe. Obviamente, existe uma... Voltando aqui para o tema, existe uma ligação entre essas 3 parábolas, nas quais Jesus ela transmite uma mensagem central. Essa mensagem não é outra senão o extraordinário amor de Deus pelos perdidos, pelos que estão lá fora. A pandemia nos traz uma reflexão muito grande, porque a gente vê muitas pessoas buscando a verdade. Eu tenho assistido a Novo Tempo e a gente tem visto também que muitas pessoas têm buscado estudo. Eu dou estudo para um sobrinho meu que quando foi achei muito interessante quando ele veio me pedir estudo. Ele disse assim, tia, a senhora pode me dar estudo? Eu digo, posso, porque ela disse, não, porque as coisas estão muito feias. E Jesus está voltando, então eu preciso me batizar. E ele disse, e quando você quer se batizar, Cauã? Ele disse, quando estiver mais perto do meu aniversário, eu quero me batizar. Então, graças a Deus, eu estou dando estudo para ele está gostando, já estou no 9º, no 10º estudo. E é muito bom, para mim, eu sempre oro. Eu achei interessante que estava com as 2 semanas que eu tinha orado a Deus, que eu queria dar estudo bíblico, porque com a faculdade eu fico meio isolada de participar das coisas da igreja, então eu busco estar sempre estudando a Bíblia. Graças a Deus eu estou numa faculdade onde a mensagem de Deus é pregada toda semana, então é difícil se afastar. Mas eu oro sempre a Deus. Eu estou orando agora para quando eu terminar o estudo com ele, que eu termino esse mês, Deus já me envia alguém para que eu dê estudo também. Porque eu gosto muito de dar estudo, porque para mim é uma forma de aprender, de estudar a palavra de Deus. Não só ler um versículo, meditar. E para mim, é a forma mais fácil que eu tenho de aprender assim. Voltando aqui, na ocasião, já estou finalizando, gente. Na ocasião em que contou a parábola da dracma perdida, Jesus ele estava sentado, cercado por publicanos e pecadores, que se juntavam para ouvi-lo. Os pecadores, eles eram pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação da sociedade. E essas pessoas, elas não possuíam um padrão de vida aprovados pelos religiosos da época. E por isso eles eram o quê? Praticamente excluídos do convívio social. Porque Jesus se sentava com quem? Com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eles trabalhavam lá como cobrador de impostos do serviço lá do Império Romano. E aí essas pessoas eram vistas com ódio pelos judeus. E um desses publicanos, a gente pode falar de Mateus, que era um publicano e que o Senhor escolheu para ser apóstolo dele. E para finalizar, gente, eu termino dizendo que quando um homem, voltando lá nas parábolas, quando o homem
da ovelha perdida, ele encontrou a ovelha, ele fez uma festa. Quando o pai viu o seu filho voltando para casa, ele fez uma festa, ele deu a melhor roupa que tinha, colocou anel, sandália. Quando a mulher da dracma perdida encontrou aquela dracma que, para ela, ela fez também uma festa, chamou todos. Eu acredito, quando um dos nossos filhos que está lá fora volta para a casa de Deus, a gente faz uma festa também. E eu acredito que da mesma forma é Deus. Porque Jesus, ele afirma que assim como a mulher se alegrou com as suas amigas pela moeda encontrada, também Deus se alegra diante de seus anjos quando um pecador se arrepende. E nós jamais deveríamos correr o risco de desprezar aqueles a quem o Senhor busca. Como seus seguidores, devemos proclamar que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, ao invés de evitar os pecadores do seu tempo, como Maria Madalena. Jesus, eu acredito que Jesus teve o problema dos milagres de Jesus, eu acredito que foi porque quando ele curava os leprosos, quando ele curava os cegos, quando ele perdoava os pecados da prostituta, das pessoas que adulteravam, enfim, o que ele fazia com isso? Ele colocava essas pessoas de volta na sociedade. E aí, eu acho que é isso, e os judeus, eles não queriam isso. E aí isso se tornava um problema para eles, porque eles não aceitavam que Jesus podia perdoar pecados nem curar ninguém. Então, nós não devemos jamais nos afastar das pessoas porque elas são tatuadas, porque elas são gays, por causa disso ou daquilo. Nós devemos falar do amor de Cristo para eles, porque Deus busca aqueles a quem o mundo despreza, isto porque o valor e o mérito não está no perdido, mas naquele que o encontra. O valor e o mérito é de Cristo. É Ele quem perdoa. É Ele quem nos ama. É Ele quem nos busca. Jesus, ele não ia, como ele diz, ele não ia para os santos, ele ia para os que estavam doentes. Então, ele vai buscar quem está perdido, esteja onde estiver. Nós não devemos jamais nos afastar daqueles que estão perdidos, mas buscar de alguma forma colocar no coração deles o amor de Cristo. Dizer que Cristo, ele odeia o pecado, assim como nós devemos odiar o pecado, mas jamais o pecador. Esta é a mensagem de hoje. Eu não sei se eu passei do horário, né? Eu li aqui. E é isso, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Amém, amém. Amém, Cacilda, amém. Cacilda, você faz uma oração para a gente encerrar? Ah, sim, posso sim. Por favor. Vamos. Oremos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a Tua palavra hoje, de estarmos com saúde. A palavra falou de perdas, falou do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha. Diz que o Senhor, Pai, vai em busca de todos aqueles que estão perdidos. Hoje nós pedimos que o Senhor vá em busca dos nossos queridos que estão fora da igreja, dos nossos jovens que querem encontrar outras coisas lá fora, outras experiências, e que muitas vezes estão feridos lá fora e não querem voltar por vergonha, porque acham que não dá mais para vir. Que o Senhor coloque no coração de cada um deles, que o Senhor vá ao encontro de cada um deles, ó Pai, e os traga de volta, porque o Senhor é um Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que perdoa.
e é um Deus que ama e que faz misericórdia até a terceira e a quarta geração. E o Senhor vai de encontro com essas pessoas, Pai. Pedimos a Ti saúde, paz neste mundo que está um caos, onde a inversão de valores está gritante. O Senhor vai estar conosco. Em nome de Jesus, oramos, Pai, e pedimos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Boas semanas a todos. Amém. Boa semana a todo mundo. Boa E na semana. paz de Deus. Deus te abençoe, amiga Cacilda. Amém a todos nós. Obrigado, Amém. Cacilda. Obrigado, meu querido senhor Lucas. Obrigada. Boa semana a todos. Né, gente? Uma semana abençoada para todos. Boa semana a todos. Boa semana, gente. Tchau. Capitão Kirk, tá de cachecol, Capitão Kirk. Acordado hoje. Boa semana, pessoal. Boa semana, Obrigada, Denise. Cacilda, pela mensagem. Deus abençoe. Saindo, tchau.